foi visto que ele, respeitando a posição de cada qual, que ele reafirmava a existência das almas gêmeas. Como que é isso? Como é que você fica? Chico Xavier e a obra dele negou a codificação nesse ponto? Negou o pensamento de Allan Kardec? Como é que fica isso? Não é? Então vamos entender primeiro o que Allan Kardec falou sobre o assunto, que é o item 1 da nossa exposição de hoje, e a teoria das almas gêmeas, que está na questão 298 do Livro dos Espíritos. Kardec diz assim: não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Então aí Kardec está falando que não há união fatal de duas almas e que há união de todos os espíritos, mas em graus diversos. Né? Depois ele diz assim, na questão seguinte, 299 do Livro dos Espíritos, da mesma obra: não existem metades eternas. Se um espírito fosse a metade de outro, separados estariam ambos incompletos. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos. Simpático. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Então, olhem bem o que Kardec está falando. Está falando que não existem meio espírito, uma metade, que encontra outro meio espírito, outra metade, e metade com metade dá um espírito. É isso que ele está falando. Ele não está falando sobre almas gêmeas. Ele está falando contra a teoria das metades eternas. Aquelas que somente se sentem completas se elas estão unidas. É aquela bobagem que um fala com o outro, assim, principalmente na hora do namoro, do noivado, do casamento. Ah, você é minha metade. Você me completa, não é assim? Desculpa a franqueza, mas é bobagem isso. É bobagem. Ninguém completa ninguém. Né? Nós nos auxiliamos mutuamente em sociedade. Nós nos ajudamos, mas ninguém completa ninguém. Nós é que precisamos nos completar em Deus, nosso Pai Criador. Não é? E por isso tantas desilusões existem nessa história de completude. Né? Então, metade eterna não existe lá. Perante a doutrina espírita, isto é uma falácia. Metade eterna. Agora vem a questão: Emmanuel, Chico Xavier falaram de metades eternas? Não. Nenhum dos dois, Chico como médium e Emmanuel como espírito comunicante, falou em metade eterna. Ele falou na existência de almas gêmeas. No livro Consolador, na pergunta 322, a pergunta é: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? A pergunta que foi feita ao espírito de Emmanuel e Pedro Leopoldo. E Emmanuel vai dizer que, sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Não está em absoluta sintonia com o que Kardec escreveu sobre o amor? Sobre a gradação do amor entre pessoas de diferentes estágios evolutivos? Não tem contradição nenhuma. Né? E ele prossegue: o amor é a lei da própria vida e sob o seu domínio sagrado todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Ele está falando sobre amor. Não é?
desde as manifestações mais humildes nos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Quer dizer, o amor não está somente nos seres humanos, o amor está nos animais, o amor está nos vegetais, está nos seres unicelulares, nas atrações entre as moléculas, entre os átomos, não é? É a base da vida. O amor é a presença de Deus em nós, não é? Porque tem feição divina. O amor tem feição divina. Na poeira cósmica, sínteses da vida, tem as atrações magnéticas profundas. Está na poeira cósmica o amor. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Tem algum químico aqui que vai entender o que a irmã está falando. A precipitação dos elementos químicos. Manifestação do amor, gente. Olha que magnífico. A profundidade do que Emmanuel fala. Nos corpos simples, aí já falei. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. As combinações das moléculas. As moléculas, por exemplo, que fazem parte dos corpos de manifestação da vida, né? Nas expressões da vida animal, observamos o amor em gradações infinitas, da violência à ternura. Mas peraí, como que eu vou entender o amor na violência? Quando a leoa sai para matar a presa para alimentar o seu filhote. Não é assim? É amor, é a manifestação do amor. É o instinto de preservação da espécie. E ela está exercitando ali o amor maternal pela cria. Então, nas expressões da violência, a ternura, nas manifestações do irracional. No caminho dos homens, nós já passamos todas essas fases, né? Como que o amor está no nosso caminho? No caminho dos homens, é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Então o amor também está presente na união dos seres. Ele não falou aqui união de homem e de mulher, falou? Falou união dos seres. Em família, em sociedade. Das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificantes, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angelicais. Jesus é um exemplo para nós, né? Seguro, de guia, de mentor, de governador, de representante da angelitude. Ele tem esse amor divino. Nós ainda não. Vai demorar um bocadinho, né? Mas a gente chega lá. Nós estamos nesse caminho. Então, esses seres angelicais, como Jesus é o nosso modelo e guia, segundo Allan Kardec, que se edificaram para a união com Deus. Eles caminharam o seu roteiro evolutivo, edificando esse amor divino que já conquistaram, né? Acho que Chico Xavier está mais na frente desse passo do que nós, né? Na execução dos seus sagrados desígnios do universo. Aí na questão seguinte, a questão 323 do livro Consolador, perguntava: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? A gente brinca que no meio dos espíritas tem sempre um espírita de porco, né? Um espírito de porco para colocar os espíritos em dificuldade, colocar o médium em dificuldade. E essa pergunta foi feita para isso, mas é boa porque ela esclarece, né? E aí o Emmanuel responde: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua,
companheira divina para a viagem gloriosa à imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Oh, poxa vida! Não existe metade eterna, mas existe alma gêmea. Dá para entender a diferença? Dá para entender que uma coisa não anula a outra? Não é? Metade eterna é você ser meio e precisar de outra metade para se completar. Não, isso não existe. Agora, o que existe é o ser, um ser, ter a sua alma gêmea no sagrado mistério da vida, que vai buscar essa alma gêmea na edificação da sua própria espiritualidade, do seu próprio amor, em direção ao amor divino. Então, esse amor também, gente, ele é uma etapa. Ele não é o fim. Porque o fim é o amor divino que Jesus, por exemplo, tem. E nos deu, e exemplifica e nos convoca. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o amor divino. Mas antes do amor divino existe o amor superior das almas gêmeas, segundo Emmanuel, não é? E ele fala assim: milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentaram a separação das almas que os sustentam, com a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, evolvendo umas para as outras num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Exemplo clássico, né, gente? Romeu e Julieta. Não é um exemplo das almas gêmeas? Nasceram em famílias inimigas mortais lá na Itália, mas se buscaram e morreram por esse amor. Existe aí gradações, dramas evolutivos. Todos os romances de Emmanuel, a começar de há 2000 anos, que tem lá a história de Públio Lentulus com Lívia, né? 50 anos depois, que tem a história de Célia com Ciro, né? Que é o livro 50 anos depois, que se repete essa história no livro Renúncia, que é a atração de Alcione para Carlos Flanagan. São os mesmos espíritos dos 50 anos depois, né? Também vamos ver lá no livro Ave Cristo a atração de Tassiano por Lívia, e assim sucessivamente. Todos os romances de Emmanuel nos mostram exemplos disso, e também alguns de André Luiz, no livro Os Mensageiros, assim sucessivamente. Emmanuel prossegue: quando se encontram, as almas gêmeas se encontram no acervo real para os seus corações, o da ventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo, a única amargura que lhes empana a alegria e é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que, à luz da nova revelação espírita, veio dissipar, descerrando para todos os espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida. Emmanuel falou quem sabe, né? Mas prossegue o assunto. Pergunta 324. Existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Olha, a pessoa era chata, né? Estava perguntando ali, não satisfeito com essa aula de espiritualidade e amor superior. Eu queria saber se na Bíblia tinha prova de alma gêmea, não é? E o Emmanuel respondeu: somos dos primeiros a reconhecer
que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado: e Deus considerou que o homem não devia ficar só. Tá? Nas Sagradas Escrituras, né? Então, a gente precisa... Por que isso, gente? Dá para entender? A sociologia diz que nós, seres humanos, somos seres sociais. Ou seja, nós existimos com o outro. É impossível a gente existir fechado em nós mesmos, sozinhos, isolados, egoisticamente encerrados em nós mesmos. Nós somos seres sociais. Nós existimos à medida em que nós nos relacionamos com o outro. E é justamente sobre isso que está lá nas Sagradas Escrituras. Nós não fomos criados para estar sós, para fazer a nossa caminhada evolutiva totalmente e absolutamente sós. Sempre teremos boas companhias que nos ajudam. E por isso vem a pergunta 325. A atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra? E Emmanuel responde: o universo é um plano infinito que o pensamento divino povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Ou seja, nós seres humanos, gente, só estamos vendo aqui o espaço da nossa viseira espiritual. O universo é muito mais amplo, né? Para todos nós, o primeiro... Agora, aqui vem o segredo. Por que que vem essa história? E aqui eu tive uma conversa pessoal com o Chico Xavier, que ele me explicou isso, embora ele não quisesse explicar isso de público, porque ele sabia dessa celeuma e ele sabia muito bem que era perder tempo discutir com doutores da lei espírita, não é? É perder tempo. Então, mas aqui Emmanuel já deu essa dica que o Chico Xavier reafirmou para mim. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado num suave mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra, no instituto dos trabalhos, das experiências e das provas, no caminho infinito do tempo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, gente, que a gênese dessa atração fundamental das almas gêmeas está no momento em que nós fomos criados por Deus. E eu então fui questionar o Chico sobre isso, e ele me disse: olha, Geraldinho, não me pergunte como, mas no momento da criação, da individuação do espírito, que não é na nossa fase de humanos, né? Creio que vocês todos já estudaram a evolução. O que é o espírito? Segundo a doutrina espírita, os espíritos superiores falaram com Allan Kardec: o espírito é todo ser inteligente da criação. Então, tem inteligência, tem espírito. E eu não sei se vocês acompanharam as notícias últimas das últimas descobertas. Eu até publiquei no meu Facebook essa semana, dizendo o seguinte, que os cientistas estão considerando que o elétron, o próton e o nêutron têm consciência. Difícil da gente entender isso, né? Mas se eles têm consciência, eles são espíritos. As subpartículas atômicas são espíritos, né? Os pesquisadores dos animais já definiram com a carta de Oxford, com a reunião de 42 neurocientistas, que os animais são seres sencientes, ou seja, têm consciência da própria existência, têm consciência da própria individualidade, não é? Aí eu pergunto a vocês, o vírus, quando ele entra, ou a bactéria, quando ele entra no seu corpo, ele não tem uma estratégia de ataque?
para te dominar, que te leva à doença do corpo físico? O que é essa estratégia de ataque? Não é manifestação de uma inteligência rudimentar? André Luiz, no livro No Mundo Maior, capítulos 4 e seguintes, vai dizer que as células são inteligências rudimentares. Ora, se as células do nosso corpo, e cada corpo aqui, cada um de nós, tem 9 trilhões de células sob o seu domínio mental, cada um de nós é composto de 9 trilhões de células, significa que a nossa mente humana domina 9 trilhões de inteligências rudimentares. Se elas são inteligências rudimentares, elas são espírito. Percebe? Não são espírito humano. Não confundir uma coisa com a outra. Nós somos espíritos humanos. A gente só é espírito humano quando adquire o pensamento contínuo, segundo André Luiz. A gente pensa sem parar. 24 horas por dia, 68 mil pensamentos por dia a nossa mente emite. Os animais não, eles têm rasgos de pensamento. Tá bom? Então, olha só. Então a origem de tudo isso é o quê? É o momento da criação. Então o Chico vai me dizer, olha, Geraldinho, quando e onde nós fomos criados, aquele que estiver mais próximo, que a gente não é criado separado, a gente é criado em grupos. Aqueles que estiverem mais próximos, quanto mais próximo, mais considerado alma gêmea. Aqueles da vizinhança são considerados almas irmãs. Mais um pouco, a vizinhança mais alongada, almas afins. Daí a lei de afinidade. Não é bonito isso, gente? Não é bacana isso? Por isso a gente se busca as famílias espirituais. Por que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo? A família pelos laços corporais e a família pelos laços espirituais. Ele estava falando sobre isso. Né? E Emmanuel completa. A ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo nos desígnios divinos. Quer dizer, ele não quer aprofundar, não. Ele deu a dica, mas não me pergunta mais, não. Né? Insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas, até que se integrem no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão do amor divino. Quer dizer, o objetivo é o amor divino. Tá? O amor das almas gêmeas não é o objetivo final, é o objetivo provisório. Um dia nós teremos o amor divino de Jesus, que é o que? Finalidade profunda de todas as cogitações do ser no dédalo do destino. E a última pergunta, 326. A união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? O que vocês acham? Sem pegar a cola de Emmanuel. Pode ou não pode? Não, silêncio não é resposta, gente. Ou sim ou é não. Não, né? Ele responde, o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. Né? O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Olha que beleza. É a mesma coisa, o Emmanuel com a Lívia, há 2000 anos. Eles são almas gêmeas? São. O Chico me disse. Olhem bem, hein? A elevação de Emmanuel. Alguém tem dúvida da elevação de Emmanuel? Não, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, e o Chico me disse, ele só tem permissão para ver Lívia uma vez por semana. Emmanuel. Mesmo assim, ele se dirige, geralmente ele ia aos sábados. Né?
na madrugada terrestre, no plano onde a Lívia se encontrava, mas ele não tinha elevação para chegar a tanto. Ela tinha que descer. E mesmo assim, para ele vê-la, ele tinha que passar por uma câmara de desmaterialização. Né? Aí eu pergunto a vocês, é um amor super real, né? Impediu que ele nos amasse? Não. Né? Ele permaneceu 20 séculos aqui na Terra, nos ajudando a sociedade terrestre, a partir do segundo século do cristianismo, a entender os desígnios do Cristo. Então, por renúncia, por amor, ele está trabalhando, que agora está reencarnado outra vez no Brasil com 20 anos de idade. Está, imagine só, daqui a pouco vai começar a trabalhar e vai dar o seu recado. Com 20 anos de idade no estado de São Paulo. Né? Porque o Chico falou conosco, com várias pessoas, que ele renasceu no ano 2000 no interior do estado de São Paulo. E o Chico vai escrever através dele. Esse livro aqui também fala sobre o amor das almas gêmeas, que é a descida de Alcione, né? De um planeta do sistema trino de Sírius em busca do seu grande amor, que no início do livro chama-se Pollux, que vai reencarnar como Carlos Clânaga, mas infelizmente vai falhar, vai se tornar um inquisidor Frei José do Santíssimo e vai acabar matando ela própria, a religiosa Alcione. Né? Mas vamos pular isso, porque senão o tempo não vai dar. Então, é importante que fique bem claro que o conceito de alma gêmea que Chico Xavier e Emmanuel defendia não tem nada a ver com metades eternas que Kardec combatia. Não é? Não tem nada a ver uma coisa com outra. São coisas diferentes, discutidas de forma distinta. Então, uma coisa não anula a outra. Agora vamos entrar em outra questão problemática, que é, muita gente não gosta que eu fale nisso, mas eu tenho a obrigação de falar, porque não é Geraldinho que está falando. Não é? Eu tive convivência íntima com o Chico Xavier durante 21 anos. Ouvi muita coisa dele. E muita gente não gosta do que eu vou falar aqui. A questão da cremação dos corpos. Mas Chico Xavier era totalmente contra a cremação dos corpos. Quando eu digo totalmente, gente, eu digo 100%. Tá bom? E por quê? Aí eu perguntei para ele, por quê? Eu tinha feito um documento, minha mãe inicialmente tinha me pedido para fazer esse documento para ela, que ela gostaria de ser cremada. E eu entrei na onda e fiz para mim também. E eu fui contar ao Chico. E ele falou, desfaça isso agora. Volte a Belo Horizonte, desfaça isso. Tanto para você quanto para sua mãe. Não faça isso. E eu falei, por que, Chico? Você já desencarnou, né? Não, meu filho, a questão é muito complicada. Aí ele vai me contar um caso que aconteceu com uma grande amiga dele, da cidade de Casa Branca, interior de São Paulo. Detalhe, quem que é essa senhora? Uma senhora que viveu para a caridade. Toda a sua vida ela viveu para a caridade. Não se casou, não teve filhos, era de uma família muito abastada, do interior de São Paulo, e como ela não se casou, não teve filhos e tinha muito dinheiro à disposição dela, ela canalizou todos os recursos que ela tinha para o amparo de leprosários e creches. Um deles na cidade de Casa Branca. Ela se dedicava diariamente, diuturnamente, em assistir os nossos irmãos ancenianos no interior de São Paulo. E segundo Emmanuel, o Chico me falou assim, Emmanuel considerou essa senhora como uma campeã da caridade. Então, já de início, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Concordam comigo? Nós estamos falando de uma pessoa que, segundo Emmanuel, passou a vida como a campeã da caridade. Aí acontece que o Chico veio a saber em Uberaba que ela foi cremada. Desencarnou e foi cremada.
E ele ficou curioso para saber o que aconteceu com ela. E pediu a Emmanuel que o levasse até onde ela estivesse no mundo espiritual. O Chico vai, se reúne com ela num hospital da vida espiritual. Ela estava muito bem, falante, e conversa vai, conversa vem. Ele perguntou a ela, como é que foi, fulano? Ele não me disse o nome dela, talvez para preservar a identidade da família. Como foi essa coisa? Soube que a senhora foi cremada? Ela contou ao Chico. Pois é, Chico, eu não sabia. Eu desencarnei, não vi a minha morte, não vi o meu enterro, o meu velório, o meu enterro. Ela não foi enterrada, foi cremada. Não vi o meu velório, não vi a minha cremação, nada disso. Porque eu já acordei plenamente consciente aqui neste hospital. E acontece que chegou em determinado momento, começaram a chegar no meu quarto, onde eu estava em repouso, começaram a chegar minha mãe, meu pai, meus avós, meus irmãos e irmãs que haviam desencarnado antes de mim. Até o meu cãozinho de estimação chegou. Depois deles chegaram os enfermeiros do hospital e os médicos da espiritualidade que dirigem esse hospital, e todos eles me puseram numa poltrona no centro do quarto, e todos eles se puseram em oração. E eu fiquei inquieta, porque eu falei com eles assim, falei com a minha mãe, mas eu não estou precisando dessa oração toda, o que está acontecendo, né? Por que eu estou bem, eu não estou sentindo mal, por que vocês estão se posicionando assim? Aí a mãe dela falou com ela, não, minha filha, acontece que em poucos instantes o seu corpo será cremado na terra. E nós estamos aqui para fazer uma barreira magnética em torno de você, para que você não sofra nada, ou que sofra pelo mínimo o impacto da cremação. E foi o que exatamente aconteceu, né? Aí o Chico perguntou a ela, mas o que você sentiu na hora, Chico? Na hora H eu senti como se um raio tivesse caído na minha cabeça e queimado todo o meu corpo até os pés. Opa! Então, 2 passos para trás, né, gente? Se uma campeã da caridade passou a vida inteira dedicada aos ancenianos e às crianças na creche, sentiu um raio cair na cabeça dela e queimar todo o corpo, ainda que por instantes, o que dirá do materialista, hein? Ou da pessoa pouco afeita à espiritualidade? Eu vou passar rápido aqui, porque isso tudo eu já contei, tá? Aí nós vamos ver que a questão é seríssima. De ajuda aí do Maurício. Tá passando. E aí o Chico termina esse caso contando para mim, meu filho, meu nego, a coisa não é fácil, não. Deus nos livre da cremação. Desse dia em diante eu voltei a Belo Horizonte, desfiz o meu documento, desfiz o documento da minha mãe, sob protesto dela. Quando ela desencarou, eu não cremei. A família brigou comigo que ela queria que seja cremada, eu não cremei, né? Eu sabia muito bem que ela não era uma campeã da caridade. Tá bom? Eu não queria vê-la sofrer lá. Tem esse assunto no Consolador? Tem. Questão 151. O espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Perguntaram a Emmanuel. E ele responde, na cremação, leiam nas entrelinhas, tá? Na cremação, faz mister exercer a piedade para com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais. Pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos
que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. Ou seja, gente, Emmanuel está dizendo aqui o seguinte, gente, desencarnação não é morte cerebral, não. E não é morte do corpo físico, não. Existem laços que perduram depois de ambas as mortes. Tá certo? Laços que ele fala de laços de tônus vital, de fluidos orgânicos que unem o espírito desencarnante, o perispírito do desencarnado, ao corpo físico que ele deixou do corpo. Agora vamos entender do outro ponto, vamos virar. Quando a gente encarna, quanto tempo a gente gasta para fazer um corpo novo? 9 meses. Não é verdade? A gente encarna de um segundo? Não. A gente precisa de 9 meses para construir um corpo novo. Por que que do outro lado vai ser verdadeiro? Eu vou desencarnar, vou largar o corpo aqui na Terra e pronto. Em 1 segundo eu estou liberado? Vejam, a questão é mais profunda do que parece. Tá certo? Mais um caso vivenciado por Chico Xavier. Eu não vou passar o vídeo, mas foi relatado, foi interessante que eu gravei um programa sobre isso, no programa Saber Espiritismo, em Belo Horizonte. Um amigo nosso de Nova York, ele mora em Astoria, no estado de Nova York, que é o Hércules, Luiz Fernandes, não sei se vocês conhecem. E ele ouviu o programa e ele me escreveu pelo WhatsApp. Ele disse, Geraldinho, eu estou impressionado com isso, com o caso que você contou, porque eu passei por um caso semelhante com o Chico em Uberaba, em 1997, quando o Chico me contou um caso assim, impressionante, que ele soube que uma das companheiras do Grupo Espírita da Prece lá, né, ela tinha ficado viúva, só tinha um filho, esse filho morava em São Paulo, e ela frequentava, era médium lá do Grupo Espírita da Prece do Chico Xavier. E ela desencarnou de madrugada, nas primeiras horas da manhã, e o filho estava em São Paulo, o filho pegou o avião em São Paulo, chegou em Uberaba, pegou o corpo da mãe e cremou o corpo da mãe, no mesmo dia. Não tinha ainda chegado à noite. Quando o Chico soube disso, o Chico ficou revoltado. Como que fazem isso, pelo amor de Deus? E contou para o Hércules gravou um vídeo. Depois, se vocês quiserem, o Maurício tem aí essa gravação. Eu não vou passá-la toda, porque senão a gente não vai ter tempo de acabar a palestra. Mas a gente... aí o Hércules vai contar o seguinte, que o Chico falou com ele, olha, eu assim que soube da notícia, pedi a Emmanuel para ir visitá-la no mundo espiritual, cheguei no hospital, onde ela estava internada. Quando eu entrei no quarto, eu não vi perispírito. Ela não tinha perispírito. O perispírito dela tinha sido torrado. O que existia era um corpo mental que, segundo Chico, ficava flutuando sobre a cama no hospital, no mundo espiritual. E os benfeitores espirituais, todos trabalhando esse corpo mental para densificá-lo, para criar um novo perispírito para essa senhora. Percebem a gravidade? E o Chico falou com o Hércules assim, olha, na verdade, houve, quando o corpo dela foi cremado no mesmo dia da sua morte, não é? Por razões que não interessam a gente aprofundar, não é? Quando aconteceu isso com o corpo físico dela, também houve uma desintegração atômica do perispírito dela. E ela não conseguia, no mundo espiritual, ter corpo para se manifestar. Ela precisou passar por um processo de materialização do perispírito. Foi não? Estou ansiosa para fazer essa pergunta. Não sei se eu faço agora ou depois. Pode fazer.
E no caso, assim, a pessoa que doa os órgãos todos? Esse é o tema seguinte. Ah, tá. Mas já te adianto que o Chico era contra. Então eu tenho que anular o meu. Tá? Já te adianto que é o mesmo processo, gente. Uau! E a pessoa também que se morre queimada no acidente ou no avião? Pois é. Olha que interessante. André Luiz fala sobre isso num dos livros dele, que ele quis escrever sobre um desastre aéreo conhecido lá de Minas Gerais, de uma família conhecida. Nós conhecemos muito, que é uma família da ex-presidente da União Espírita Mineira. Ela perdeu 8 pessoas da mesma família num desastre aéreo entre Belo Horizonte e Guarapari. E o André Luiz chegou a pensar em escrever sobre o caso. E Emmanuel e os benfeitores espirituais cortaram, dizendo que a Terra não estava ainda preparada para tomar ciência desse tipo de resgate. Muito obrigada. Existem livros lá fora, se eu não me engano, é da Terezinha Oliveira, que fala que deve esperar 48 horas para fazer a cremação. Na verdade, Emmanuel escreveu 76 horas no mínimo. No mínimo. Emmanuel escreve isso através do Chico. E essa mensagem dele, na década de 70, foi para o Congresso Nacional e se tornou lei. No Brasil é lei. Os crematórios, entre aspas, têm que aguardar 76 horas perante a lei. Mas nós sabemos muito bem que nem todo mundo cumpre a lei, né? Mas agora então, sabendo o que sabemos agora, nem após 76. Não. O Chico chega a falar, aqui no programa Pinga Fogo, ele chega a falar em uma semana no mínimo. Aqui nos Estados Unidos é melhor, porque você não enterra logo e nem crema, não é? Demora Tem todo um mais, demora processo mais, que a pessoa vai para funeral home, não é assim? Vocês já estão mais acostumados com esse prazo de respeito que se dá, não é? Ao desencarnante. Brasil, Né? No Brasil, gente, tem gente que morre de manhã e enterrado 3 horas da tarde, pelo amor de Deus. Não só a cremação, mas o próprio enterramento tão rápido é muito violento, né? Então nós temos aí o Chico falando na questão do mínimo de 72 horas, não é? No programa Pinga Fogo. Nós temos aí no jornal o Globo de julho de 1935, que Emmanuel responde. A pergunta é: sentem o desencarnado a sensação da cremação dos seus despojos mortais? Eu vou estender aqui a compreensão dessa pergunta para a doação de órgãos, tá? Por quê, gente? Quando a gente doa órgão, você acha que os médicos que vão retirar os nossos órgãos vão nos dar anestesia para a gente não sentir dor? Não. Não, a gente está morto, né? Na cabeça materialista do médico. Não é? A gente... Tudo é retirado a frio. Primeiro, o coração, para valer, ele tem que estar batendo. Sabem disso? Sim. O coração, para valer num transplante, ele tem que estar batendo no corpo do, entre aspas, recém-falecido. Então, eles vão abrir o peito do sujeito, vão tirar o coração. O espírito está ali do lado. Outra coisa que o Chico falou comigo. Geraldinho, sabe qual o maior órgão que nós temos no nosso corpo? Que a maioria das pessoas não sabe. Qual é? A pele. Para você retirar a pele, o cadáver não pode estar hirto. A pessoa tem que estar ainda, o corpo ainda tem que ter vida. Se retira a pele da pessoa toda. O que vocês acham disso? Uau. Né? Claro que existem doações menos traumáticas, como a dos olhos, mas o Chico dizia: olha, nós não temos ainda condição para enfrentar isso. Uma grande amiga nossa, e do Chico Xavier, que fundou a Seara de Amor e Luz, lá do Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Dona Terezinha de Castro,
também tinha feito doação integral de órgãos. Aí foi falar com o Chico. E falou com ele: Chico, eu fiz o documento de doação total dos meus órgãos quando eu desencarnar. Eu quero que tudo ajude os outros. O que você acha disso? Aí disse que o Chico olhou bem assim para ela, ficou calado um tempo, virou-se para ela e diz assim: se você acha que você é totalmente desapegada da terra, do corpo e de seus bens, de sua família e de sua vida terrestre, aí você faz isso. Ela chegou no Rio e desfez tudo. Ela pensou: eu não sou totalmente desapegado. Percebem essas nuances? Nós estamos falando, gente, do espírito imortal, o espírito que sobrevive à morte do corpo, né? Emmanuel diz assim: geralmente nas primeiras horas do pós-mortem ainda se sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos, ou seja, ao corpo morto. O espírito ainda se sente ligado. Laços fluídicos imperceptíveis ao vosso poder visual, os médicos não veem, ainda se conservam unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria. É por isso que há corpos que demoram a se decompor, né? É por essa razão, e por essa razão, na maioria dos casos, o espírito pode experimentar sofrimentos horríveis, oriundos da cremação, a qual nunca deverá ser levada a efeito antes do prazo de 50 horas após o desenlace. A cremação imediata ao chamado instante da morte é, portanto, nociva e desumana. Depois ele mesmo isso foi em 1935. Depois, em 1970, ele se corrige passando para 72 horas. Né? Agora vem uma mensagem ampla, não vai dar tempo de lê-la toda, que é de Humberto de Campos. Gente, essa mensagem todo mundo que pensa em cremação tem que ler, pelo amor de Deus. Chama-se O Problema da Cremação, escrito por Humberto de Campos. E ele vai observando, ele começa assim, observando do plano espiritual, Humberto de Campos, através do Chico. A celeuma de muitas cidades naquela época estava se falando se podia ou não cremar corpos. Os deputados, como é que fala lá, os da Câmara Municipal, vereadores, querendo instituir a lei que permite a cremação dos corpos, né? E ele fala: de um lado, os legisladores preocupados com a terra dos cemitérios, e de outro, determinadas autoridades eclesiásticas lançando a censura sobre o movimento renovador. Aqueles como nós, quer dizer, como os espíritos, que já atravessaram a garganta da sombra, seguem a novidade com a apreensão das pessoas mais velhas à frente de um parque de crianças. Olha só, vocês estão brincando com fogo aí na Terra, não é? Literalmente. O problema da cremação do corpo realmente deveria merecer mais demorado estudo nos gabinetes legislativos. Há muito caminho por andar antes que o homem comum se beneficie com a verdadeira morte. A cessação dos movimentos do corpo nem sempre é o fim do expressivo trânsito. O túmulo é uma passagem especial, a cujas portas muitos dormem por tempo indeterminado, criando forças para atravessá-las com precioso valor. Morrer não é liberar-se facilmente. Para quem varou a existência na terra entre abstinências e sacrifícios, aí outra história, como aquela senhora lá dedicada aos anserianos, né? Quem varou a existência terrestre inteira entre abstinências, renúncias, sacrifícios, a arte de dizer adeus é alguma coisa de felicidade ansiosamente saboreada pelo espírito. Mas
para o comum dos mortais, afeitos aos comes e bebes de cada dia, para os senhores da posse física, para os campeões do conforto material e para os exemplares felizes do prazer de algumas horas, a coisa é diferente. Demanda tempo, esforço, auxílio e boa vontade. Por trás da máscara mortuária, muitas vezes esconde-se a alma inquieta e dolorida, sob estranhas indagações, na vigília torturada ou no sono repleto de angústia. Para semelhantes viajores da grande jornada, a cremação imediata do comboio fisiológico será pesadelo terrível e doloroso. Eis porque, se pudéssemos, pediríamos tempo para os mortos. E aqui a gente inclui a doação de órgãos, tá, gente? Só estou adiantando porque o tempo já está no final. Esse texto é de quem? Humberto de Campos, através do Chico. Se a lei divina fornece um prazo de 9 meses para que a alma possa renascer no mundo com a dignidade necessária, e se a legislação humana já favorece os empregados com o benefício do aviso prévio, olha que interessante. No Brasil tem um aviso prévio, né? Quando você é demitido, você tem 30 dias. Olha só, se a lei humana, quando você demite um empregado, dá a ele 30 dias de prazo para ele absorver a notícia, recebendo os recursos, na morte que a gente é dispensado do corpo físico, pelo menos a gente tem que ter esses 30 dias também. Por que razão o morto deve ser reduzido a cinza com a carne ainda quente? Pergunta Humberto de Campos. Sabemos que há cadáveres dos quais, enquanto na terra, estimaríamos a urgente separação, entretanto que mal poderá trazer aos vivos o defunto inofensivo, sem qualquer personalidade nos cartórios. Não seria justo conferir pelo menos 3 dias de preparação e refazimento ao peregrino das sombras para a desistência voluntária dos enigmas que o afligem na retaguarda? Acreditamos que ainda existe bastante solo no Brasil, como quem diz, tem muito espaço para cemitério. Aqui na América também, não é? E admitimos, por isso, que não necessitamos copiar apressadamente costumes em pleno desacordo com a nossa feição espiritual. Por exemplo, ele está se referindo à Índia, por exemplo, que todos são cremados, mas é um costume milenar. 7.000 anos eles fazem isso, não é? Meditando na pungente situação dos recém-desencarnados, observo quão longe vai o tempo em que os mortos eram embalados com a doce frase latina requiescat in pace, quer dizer, descansa em paz. E ele faz referência também aos egípcios que encomendavam seus mortos fazendo as múmias, né? E ele pergunta, essa mensagem está no livro Escultores de Almas, editado pela União Espírita, pela Centro Espírita União de São Paulo. Irmão X, está assinado por Irmão X, que é Humberto de Campos. Não basta agora o enterro pacífico? É imprescindível a apressada desintegração dos despojos? E se a lei não for suavizada com as 72 horas de repouso e compaixão para os desencarnados, na laje fria de algum necrotério acolhedor, resta aos mortos a esperança de que os saltitantes conselheiros da cremação de hoje sejam amanhã igualmente torrados. Humberto de Campos não deixa espaço para nossa irreflexão. Ele dá logo um tapa na cara da gente, né? E isso então se estende, nós já terminamos o tempo, infelizmente, se estende para o assunto seguinte, que seria o assunto da doação de corpos, de órgãos, porque é o mesmo fenômeno. Primeiro, para você ser um doador, o seu corpo ainda tem que estar vivo. A maioria das doações são feitas apenas com a morte cerebral. Ora, a morte cerebral,
o coração está batendo, ainda sangue nas veias, correndo, não é? Muitos órgãos são retirados nessa hora, sem anestesia, e o espírito está ali ligado. A não ser que seja um espírito campeão da fraternidade, campeão da solidariedade, um espírito desapegado, né? Como o Chico falou com a Dona Terezinha de Castro, se você se sente totalmente desapegada da terra, faça. Ela não fez. Qual de nós se sente totalmente desapegada? Não é? E há um caso, pois não. Eu pensei assim, sabe, quando eu optei por ser doadora, eu pensei, fazer uma coisa boa, porque tanta gente precisa para sobreviver. Quem sabe aí pelo menos faço um ato de caridade. Aí é que está a exceção. Você falou na exceção, que eu perguntei ao Chico. E ele falou assim, Geraldinho, se a pessoa tiver muito amor para dar, mas não é o amor do oba-oba, não. Essa questão, na época estava em voga no Brasil, uma campanha pública para doação de órgãos. Que as pessoas iam, assinavam, que eram doadoras. Depois passou-se uma lei que você tinha a prerrogativa de colocar na sua carteira de identidade que você era doador, não é? Depois passou-se até inclusive uma lei que todos eram doadores. Essa lei caiu, graças a Deus. Eram obrigatoriamente doadores, né? E essa lei já não vige mais, ela foi derrotada. E nessa época o Chico falou comigo, olha, não podemos entrar na corrente do oba-oba, da campanha irresponsável que as pessoas estão assinando sem meditar, sem refletir sobre o que elas estão assinando. A única e honrosa exceção é aquela pessoa que realmente pensa no benefício que isso possa causar ao outro, ao doente, ao cego, ao queimado, que os transplantes de pele são por causa dos queimados, né? Aquela pessoa que tem um suficiente amor no seu coração, no seu espírito, para, de coração, exercer a renúncia do próprio corpo em favor do bem alheio. Somente nesses casos ela não sente o transe. Mas para isso nós temos que nos perguntar, nós estamos fazendo a doação com este amor? Ou nós estamos fazendo a doação simplesmente como gato, como todo mundo, como oba-oba, como campanha pública? Porque a diferença, gente, é fundamental. É aquela mesma pergunta que o Chico falou com a Dona Terezinha. Se você se sentir totalmente desapegada, faça. Eu posso fazer a doação de órgão como um gesto de amor? É o que eu estou dizendo. Que é um gesto de amor. Mas esteja consciente dos riscos, tá bom? Mas eu estou fazendo um gesto de amor, estou doando o órgão. Meu amigo, é o que eu estou dizendo. Você tem que estar consciente. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não podemos doar simplesmente vamos dizer assim, por tirão. Não. Nós temos que, se quisermos doar, temos que ter consciência que há riscos. E que esses riscos são a minha renúncia. Eu visitei um pequeno museu em Araxá, se não me engano, e lá tinha uma declaração do Chico dizendo que ele já tinha feito tudo o que ele podia pelas pessoas e que ao corpo dele, os restos, e ele ali dizia, ele não dava essa explicação, mas ele dizia que ele não era a favor da doação. E não queria que ninguém mexesse no corpo dele. Eu sou, inclusive, testemunha desse documento. Ele me pediu que fosse testemunha no cartório. E se ele desencarnasse, ele não gostaria que nenhuma parte do seu corpo, porque ele tinha um medo, o Chico Xavier tinha um medo. Porque essa história de mediunidade diferente de todo mundo, né, que ele tinha, ele tinha medo que o cérebro dele fosse pesquisado. Que logo que ele falecesse,
que os médicos abrissem a cabeça dele para retirar o cérebro para ser estudado. É. Então ele fez constar no cartório, com vários testemunhos, de pessoas amigas, entre eles eu assinei, que ele não permitia essa invasão. Ele a vida inteira tinha se doado por amor às pessoas, mas que na morte dele o corpo era propriedade dele. Está escrito isso lá. Que ele deixasse o corpo dele voltar à natureza. Naturalmente. Chico Xavier foi enterrado em Uberaba. Alguma questão mais? Então, gente, agradeço aí a paciência de vocês. A nossa intenção é trazer reflexão, não é? Não é aqui estabelecer regras. Nós sabemos muito bem que o Espiritismo não dá regras absolutas, mas nós temos que ter reflexão sobre todas as nossas ações e decisões. A minha mãe e o irmão foram cremados. E agora, eu sabendo disso, eu fico assim, muito sentida, porque se eu soubesse disso antes, eu talvez podia ter. O que fazer para eu, assim. Já passou o tempo, né? Para eles, os espíritos Já passou. deles. É interessante que aconteceu um caso comigo, na empresa onde eu trabalho no Brasil, o contador teve um ataque cardíaco fulminante, com 60 e poucos anos de idade. E eu não sabia que ele tinha pedido para ser cremado, né? Então nós fomos ao velório e tudo aí. Quando eu soube, eu fiquei muito preocupado, orei muito por ele, o senhor Wagner. E no dia em que foi feito as homenagens no velório do Wagner, à noite eu sonhei com ele no mundo espiritual, depois que ele foi cremado. Ele estava todo enfaixado, como um queimado da terra, no mundo espiritual. Eu fui lá e vi a situação do espírito dele, né? Estava todo, igual você vê os queimados aqui da terra, tratados nos hospitais, todos enfaixados, ele estava assim, só o olho de fora, né? São casos que a gente tem que refletir. Como eu disse aqui em Humberto de Campos, nós temos que ter piedade, Emmanuel também, temos que ter piedade para com os despojos físicos, né? Essa é a mensagem. É só dar o tempo, né? Dá um tempo. Gratidão, né? Não é o que propicia essa oportunidade. É um tempo de honrar a nossa máquina física. É um respeito nosso de espírito imortal com o corpo que vai voltar à natureza. Num processo natural. Aí muita gente fala assim, mas a desencarnação, o enterramento também é problemático, porque lá de baixo... mas você tem tempo, né? Quando você enterra o corpo, o tempo é muito maior. Não tem nada apressado para destruir aquelas células, aqueles fluidos. Existe um tempo muito maior. Processo natural. Um processo natural. Bom, gente, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, companheiro, por fazer esse estudo. E, tá vendo? É um assunto delicado, de fórum íntimo, né? E que a gente tem que analisar, estudar e ter consciência das nossas escolhas. Agora, se cada um aí individualmente escolher, né, ser doador, então é começar hoje, aqui, agora. O convite é se espiritualizar, fazer o bem, para que a gente possa ter a assistência da espiritualidade, acreditando realmente, né? Porque cada um vai receber de acordo com o que fez por merecer. Então nós precisamos estar conscientes e, como o Geraldinho falou, não por modismo, sair, sabe, fazendo porque o artista X fez, eu também vou fazer, estão fazendo campanha. Não, é saber o que quer. E a gente sabe, todo o amor cobre a multidão dos pecados. Nós temos o nosso merecimento, sim. Vamos trabalhar desde já para desmaterializar, espiritualizar, fazer o bem para sermos merecedores da misericórdia divina. Não é verdade? Que Jesus nos oriente, nos dê essa sabedoria para fazermos as melhores escolhas, né? Agora a gente vai passar para a segunda parte, que são os passes. E aí vamos